dia, querida e amada IPVM. Que bom que você está aqui nesse momento tão especial da nossa semana. E eu quero cumprimentar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você, assim como eu, tem oscilado um pouco durante essa pandemia, entre confiança e desconfiança, entre certezas e coragem e incertezas e alguns medos, eu queria dizer para você, não temas, não temas. Existe um Deus que está conosco, existe um Deus que anda conosco. As palavras do Senhor registradas em diversas passagens nos garantem isso. Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. E no meio de tudo isso que está acontecendo, o Senhor está aqui. Essa é a música que o coro IPVM vai nos conduzir nesse momento. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, versos 7, 8 e 9, as seguintes palavras: Sabei, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos da terra. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E nesse momento, eu quero convidar você a cantar aí na sua casa um hino chamado Ao Deus de Abraão. Senhor,
Senhor, nós te agradecemos pelas bênçãos que são derramadas sobre o teu povo dia após dia. Te agradecemos pelo teu cuidado que vem sobre nós em pequenas porções a cada momento. E agora, nessa manhã, nós estamos reunidos como povo do Senhor, fazendo jus aos méritos de Cristo na cruz, para te adorar, para te louvar, para engrandecer o teu nome. E nós rogamos, ó Pai, a tua bênção sobre o teu povo, para que nesse momento o Senhor seja adorado. Nós fazemos esta oração no nome santo daquele que nos resgatou e está conosco por meio do teu Santo Espírito todos os dias da nossa vida, até que Ele volte. Jesus Cristo. Amém. Convido a amada igreja a abrir sua Bíblia no livro do apóstolo Paulo aos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 7. Vamos fazer a leitura do verso de número 22 ao de número 25. Romanos 7, de 22 a 25. Diz a palavra de Deus: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Quando nós olhamos para nossas vidas, nós realmente percebemos o contraste desse Deus de Abraão que nós acabamos de cantar, o Deus das promessas, o Deus santo, 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 glorioso, perfeito, digno de que nós vivamos de maneira que o agrade, que o exalte, que o alegre. Mas, no dia a dia, nós pensamos coisas que desagradam ao Senhor. Nós falamos coisas que desagradam ao Senhor. Nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor. Porque nós estamos, como o apóstolo Paulo, nessa carne, nesse estado caído da nossa carne, e nós pecamos. Mas nesse mesmo texto, Paulo exalta Jesus Cristo, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nesse momento, eu quero com você, assim como Paulo, confessar diante do Senhor que realmente nós temos uma escravidão da nossa carne ao pecado. Mas graças a Deus por Jesus, que nos perdoa, que nos santifica, que nos dá a esperança de um novo amanhã, onde nós vamos a cada dia mais nos parecermos com Ele e agradá-lo, exaltá-lo com nossas vidas. Esses sentimentos fazem parte do culto. Sentimento de alegria e exaltá-lo pela sua glória, como fizemos. Agora o sentimento de tristeza pelo nosso pecado. E em seguida, a alegria do perdão, da restauração e o louvor a Deus. Mas vamos conversar com Deus, orar nesse momento, confessando: homem desventurado que sou. Ó Deus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Como corpo do Senhor, nós sabemos que nossas mãos fazem coisas que te desagradam. Como corpo do Senhor, nós pensamos coisas que te desagradam. Mas graças ao Senhor por Jesus Cristo, que veio para nos santificar, que veio para pagar todo o preço do nosso pecado, para que nós pudéssemos nos reconciliar contigo novamente e sermos chamados de teus filhos. Glória ao teu nome. Graças a Deus por Jesus Cristo. Nosso coração se entristece, ó Deus, todas as vezes que
ouvimos o ouvido da carne e seguimos o nosso homem pecaminoso. Mas apesar dessa tristeza, nós temos a esperança da santificação. A esperança de que o Senhor vai nos moldar a cada dia, para que tudo aquilo que fizemos, nós não vamos fazer mais. Nós vamos conseguir te exaltar com tudo o que fizermos. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração para que o Senhor nos ajude a mudarmos de vida a cada dia e sermos cada vez mais parecidos com o Senhor e exaltar o Teu nome. Graças a Deus por Jesus Cristo, que torna tudo isso possível. Oramos em nome de Jesus mesmo. Amém. Louvado seja Deus. Ainda no Salmo... Ainda não, né? Agora no Salmo 66. Vamos ler o Salmo 66. Os 9 primeiros versos. Que é uma resposta, uma gratidão ao Senhor. Pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo perdão, pela salvação. E leiamos. Aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti. Salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltam os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Tudo isso porque Deus, o nosso Salvador, está como nós abrimos o nosso culto, aqui conosco. O Deus de Abraão, aquele que criou todas as coisas lá, não só nos perdoando, mas também nós estamos em suas mãos, para o louvor e honra e glória do seu nome. Vamos louvar esse Deus, que nós estamos nas mãos dele, com coro e PVM.
Em tuas mãos sou mais que posso Ó Deus, obrigado, porque o Senhor faz isso conosco. Porque nós realmente nos sentimos diariamente nas Tuas mãos. E é isso, ó Deus, que nos preserva. É essa promessa do Senhor estar conosco, que nos dá tranquilidade. É essa promessa de que o Senhor está no trono, cuidando da gente, como seus filhos, como um pastor cuida das suas ovelhas, que nos deixa, ó Deus, com perseverança, com confiança, com esperança, a realmente passar pelas tempestades, pelas dificuldades, confiando que o Senhor está nos sustentando e nos fazendo ser melhor do que poderíamos ser, porque o Senhor nos faz melhor. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos faz ter boas reações, bons pensamentos, a Tua graça diariamente em nós. Obrigado, Senhor, e realmente louvado seja o Teu nome por essa bênção. Glorificado seja o Teu nome entre todas as nações, porque o Senhor nos abençoa dessa maneira, sobremaneira. Obrigado, Senhor, e exaltado seja o Senhor por isso. Agora, fala a nosso coração. Fala ao nosso coração através da Tua palavra, da exposição da Tua palavra. Abençoe o Teu servo com iluminação, com poder do Espírito, para que o Senhor nos oriente a viver cada vez melhor em Tuas mãos. Para a honra e glória do Teu nome oramos, em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã nós daremos continuidade à nossa série de mensagens E Agora José, falando sobre o tema restauração. Restauração essa que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 45. Nós vamos ler os primeiros 15 versículos dessa história. Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 1. Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs sobre toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim
tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, o meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tens visto. Apressai-vos, fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Feche os seus olhos, ore comigo. Deus e bendito Pai, poucas áreas da nossa vida mexem tão profundamente conosco como os relacionamentos. Eles têm o poder, Senhor, de nos alegrar, de fazer florescer vida no nosso coração, mas eles também, ó Pai, transformam esse mesmo coração em terra seca e árida, que nada brota, nada vive, não existindo mais alegria. E eu peço, ó Pai, no nome de Jesus, que essa palavra lida e que será agora pregada, seja instrumento do Senhor para restauração de vidas e restauração também de relacionamentos. E eu oro agradecido, sabendo que o Senhor vai ser glorificado, a tua igreja será edificada, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. A restauração, ela é um grande dilema para nós. Por quê? Porque algumas vezes nós não sabemos como lidar com ela. Não sabemos qual primeiro passo deve ser dado a fim de que a gente encontre a restauração. E nessas dúvidas que nós ficamos, a inércia do deixe estar como está vai nos conduzindo a uma vida cada vez mais árida e seca. Ela é um dilema também, porque se por um lado algumas pessoas não sabem como lidar, por outro lado outras pessoas sabem como lidar. E sabendo como lidar com isso, elas acabam fazendo a opção de não lidar, de não tratar, de não ser restaurado. E esse é o problema, porque diante disso, faz-se a escolha de permanecer com os relacionamentos dissolvidos em desavenças, mentiras, ódios, raivas, discordâncias, traições e tantas outras coisas que minam a vida e não permitem que relacionamentos sejam restaurados. Por isso, nessa manhã, nós continuamos a história de José, entrando agora no capítulo 45 e 46, que mostra o encontro de José, visando a restauração dele com os seus próprios irmãos. Na semana passada, o reverendo Marcelo mostrou o encontro, quando José havia identificado quem eles eram, mas eles ainda não sabiam quem José era. Aquele menino que com 17 anos de idade foi conduzido para o fundo do poço e levado para a terra do Egito, agora aos 39 anos de idade, se encontra com os seus irmãos na perspectiva da restauração. A história de José, agora no capítulo 45, revela o motivo pelo qual o Senhor o conduziu até aqui. Em algumas mensagens passadas, lá no começo,
Eu havia dito para vocês, a Bíblia não conta a história de José a partir da história de José. José é o personagem da história de Jacó. É a história do povo, é a história da semente, é a história da preservação da vida, é a história da linhagem de Jesus, é a história da minha redenção e da sua redenção. E essa história contada nessa perspectiva faz que essa mensagem seja o centro de Gênesis, da história que é contada por meio da vida de José. A redenção, a preservação da semente. Agora, nesse eixo principal da história, existem assuntos que circulam esse eixo. Existem assuntos periféricos que não são tão importantes quanto o eixo principal da história, mas nos impactam profundamente. E esse momento do reencontro de José com os seus irmãos, revelando agora a sua identidade, mostra que, apesar de não ser o centro dessa história, ele acaba trazendo lições profundamente importantes para mim e para você, porque eles apontam para o centro da história. E tendo dito isso, eu quero fazer de novo a leitura com vocês do versículo de número 15. E José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Esse momento da história, ele é algo que provavelmente eu nunca vou sentir toda a intensidade que foi causado por esse beijo de José e por essa revelação de José aos seus irmãos. Eu nunca fui rejeitado pelos meus irmãos e pelos meus pais. Eu nunca fui expulso de casa. Eu nunca fui dado como morto. Eu nunca trabalhei como escravo. Eu nunca fui injuriado como José foi pela esposa de Potifar. Eu nunca fui preso e fiquei alguns anos na prisão. Eu nunca passei por isso tendo a possibilidade de carregar a mágoa, o rancor, o ódio, o desprezo pelas pessoas que fizeram isso comigo. E feito isso por 17 anos. São 17 anos, ou melhor, 22 anos, perdão, dos 17 aos 39 anos. 22 anos carregando uma mágoa no coração, carregando um sentimento de rejeição no coração, dos dois lados. Um envolto na mentira e o outro envolto na traição. E esse encontro é a restauração de partes que estavam quebradas e agora são juntas, unidas, restauradas no poder do Senhor. Por isso, eu quero trabalhar com você nesse momento algumas bênçãos que a restauração traz para as nossas vidas. Algumas atitudes que nós podemos tomar hoje, que vai fazer com que a gente desfrute das bênçãos reservadas para aqueles que são restaurados. A primeira delas é que quando nós somos restaurados, os fantasmas do passado, as caveiras que nós guardamos nos guarda-roupas de nossas casas, são dissipados, são desfeitas. Os fantasmas são dissipados. O primeiro deles, o fantasma da culpa. A culpa é um peso que carregamos e que dia após dia parece que é acrescentado um pouco mais de peso a ela.
dia após dia. Aqueles irmãos de José viviam atormentados pela culpa. Gênesis capítulo 42, versículo 21. Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Em que momento esse texto diz essa palavra? Quando eles haviam encontrado a fome na terra prometida e vão até o Egito e lidam com toda aquela desavença que foi tratado pelo reverendo Eduardo e pelo reverendo Marcelo nas semanas anteriores. Tudo aquilo que acontece na vida dos irmãos de José, eles olhavam para eles e diziam assim: está vendo? Isso está acontecendo com a gente porque nós fizemos aquilo. A culpa certamente traz isso para nós. Nós temos uma tendência de carregar a vida cristã e a vida espiritual pautados pela meritocracia. Nós agimos assim com Deus. Nós fazemos isso com Deus. Você começa a sua vida devocional. Você tem uma vida de oração. Você é um dizimista, um ofertante fiel na comunidade do Senhor. Você é generoso com as pessoas. Você ajuda os seus familiares. E de repente, você passa a ser envolto por uma aura de que nada de mal pode acontecer comigo. Por outro lado, se em algum momento você está vivendo em pecado com a sua namorada, você acaba sendo um mau profissional, você acaba sonegando imposto, acontece algumas coisas na sua vida, normalmente você diz assim: certamente é porque eu estou fazendo essas coisas erradas. Isso é a culpa. A culpa assombra o ser humano. Essa é a culpa projetada que a gente imagina que possa ser. Por outro lado, existe a culpa realizada. A culpa que nós sabemos de fato exatamente o porquê nós estamos passando. E os irmãos de José viviam pautados por essa culpa, conforme o texto de Gênesis 42 que nós lemos. Todos os eventos negativos da vida desse povo, dessa pequena família, eram motivo para serem relacionados com o fracasso e a crueldade que eles haviam cometido com o seu irmão. Aqueles homens estavam eternamente condenados. Eles viviam eternamente culpados. E o provérbio de número 28, versículo 17, diz assim: a alma culpada correrá até a morte. Percebe? Diante disso, era assim que eles viviam. Tudo o que acontecia na vida deles, qual cena vinha à mente deles? José sendo lançado no poço, gritando do fundo do poço, clamando por súplica aos seus irmãos. Era aquela voz que ecoava na mente e no coração dos seus irmãos. O fantasma da culpa. Existe uma frase do William Shakespeare, quando ele fala sobre consciência, que ele diz assim: a suspeita sempre persegue a consciência culpada. O ladrão vê em cada sombra um policial. A minha consciência tem milhares de vozes. Em cada voz traz milhares de histórias. E de cada história, eu sou o vilão condenado. Culpa. Viver com culpa é enxergar em cada sombra um policial. É desses fantasmas que o William Shakespeare está se referindo. É desse fantasma que José se livra e que os seus irmãos são libertos quando ele os beija, quando ele chora, quando ele os abraça. É desse fantasma que esses irmãos são libertos quando acontece a reconciliação. José restaura os seus irmãos. Eles foram perdoados, eles foram sarados, eles foram redimidos, eles foram restaurados.
Mas não é somente o fantasma da culpa que assombra essa família. Existe também o fantasma da mentira. E lares, famílias, são especialistas em construir mentiras e sustentar mentiras. Os irmãos de José criaram uma situação para convencer o pai da morte do filho. Tomaram a túnica, rasgaram, derramaram sangue sobre ela e, a partir daquele momento, se pactuaram para alimentar uma mentira em torno da morte do seu irmão. Famílias são hábeis para sustentar mentiras. Segredos de famílias são criados para proteger a sua reputação, para manter aquela imagem de idoneidade, de santidade que não existe. Tudo isso agora é desmascarado por José, quando ele beija o rosto dos seus irmãos, quando ele se revela aos seus irmãos. E a gente percebe que essa revelação, ela não foi uma revelação fácil de ser feita. Porque se nós olharmos Gênesis capítulo 45, os versículos 2, ele diz assim: e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó o ouvia. Você já imaginou a intensidade desse choro? É aquele choro que faz a gente parar tudo que a gente está fazendo e ir para a janela do apartamento procurar de onde está vindo esse choro. É um choro da alma. É um choro doloroso. É aquele choro da eu darei esse passo sem saber o que vai acontecer, porque eu quero que essa mentira acabe agora. E o preço a ser pago é um preço alto. Esses irmãos estavam condenados a viver em torno dessa mentira. E José é aquele que quebra o ciclo da mentira. Se nós olharmos para a história dos patriarcas, Abraão, quando ele tinha fome, ele também foi para o Egito. Isaque, quando a terra passou fome, e foi para o Egito. Abraão disse que a sua esposa não era a sua esposa, era a sua parente. Isaque disse que a sua esposa não era a sua esposa, era a sua parente. Mentira e Egito têm toda a relação. E agora, José faz uma escolha de quebrar essa tradição familiar, de unir mentira e Egito e dizer: não, isso não vai acontecer mais. Eu vou me revelar. Saiam daqui. E ele olha para os seus irmãos e diz: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Eu sou José, aquele que foi vendido por vocês. Nesse momento em que o beijo acontece, em que o abraço acontece, em que o choro é derramado, a reconciliação dessa família passa a ter uma nova história, um novo propósito, um novo momento. Dissipar os fantasmas do passado. Essa é uma bênção da reconciliação. Uma outra bênção da reconciliação é a alegria que ela traz aos corações. E ela vai alegrar o coração de pelo menos três grupos que estão envolvidos nessa história. O primeiro deles é os irmãos de José. Os irmãos de José,
Apesar de toda a injustiça e toda a insensibilidade que eles haviam praticado com ele, o coração de José tinha sido suficientemente nobre para tomar uma decisão de se revelar a eles e restaurar esse relacionamento. Justiça e desprezo não foram capazes de embrutecer o coração de José. Agora, você pode estar pensando assim: Gustavo, talvez eu não tenha a nobreza de José. Talvez eu não tenha a disposição que José está tendo. Eu confesso que o meu coração nessa manhã está endurecido, embrutecido, ressecado, e eu carrego sim ódio mortal das pessoas que me fizeram mal. Bom, se você é discípulo de Jesus Cristo, se você é uma discípula de Cristo Jesus, talvez seja a hora de você ajustar a sua teologia e ajustar também a sua antropologia. Em que sentido? Quando José, no capítulo 45, fala aos seus irmãos acerca de quem o havia levado para o Egito, José utiliza dois sujeitos principais dessa história. Como assim dois sujeitos principais? Isso não existe. Bom, dentro dessa perspectiva existe. Olha comigo o capítulo 45, olha o versículo de número 4, a segunda parte dele. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. José está dizendo para os irmãos dele que eles eram responsáveis por ele estar ali. Ou seja, numa visão antropológica, o ser humano tem responsabilidades. Nós não somos aquilo que a gente acha que a gente é. Nós normalmente nos valorizamos demais. E uma boa antropologia coloca sim a culpa no ser humano. E o faz responsável sim por suas ações. Contudo, José anexa a essa antropologia uma teologia muito boa, quando ele diz assim, nos versículos 5, ele diz: porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. E ele diz assim no versículo 7, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Ou seja, José vira para os irmãos e diz: vocês me venderam para o Egito, mas Deus me enviou adiante de vós. Como é que você está lidando com as situações que te feriram tanto na vida? Com uma péssima antropologia e uma péssima teologia, você vai fazer uma leitura errada do que tem acontecido com você. Você pode sim ter sido vítima. É muito possível isso. Como José foi vítima dos seus irmãos. Mas lembre-se, você não é o centro da vontade de Deus. Você não é o centro do plano de Deus. Qual é o centro da vontade de Deus? O centro da vontade de Deus é o plano da redenção. Esse é o centro da vontade de Deus. E tudo que vai colaborar para a redenção do seu povo, ao longo de toda a história, haverão momentos, situações que circulam esse centro e que colaboram para a redenção, para a salvação. E isso acontece quando coisas boas acontecem na sua vida, e isso acontece
quando você desfruta de momentos incríveis e maravilhosos. Por exemplo, o momento em que nós estamos vivendo, essa pandemia global, ela mostra para nós que nós não somos o centro da história. O centro da história é o plano redentivo do Senhor. E todas as coisas colaboram para que esse plano seja colocado no centro e se realize. Gustavo, mas não é possível que Deus vai usar homens tão pecadores para manifestar a tua vontade. Você conhece alguém que não seja pecador? Se a Bíblia, quando olha para Ciro, o rei da Pérsia, pagão, idólatra, sem conhecimento do Deus de Israel, é chamado na Escritura como o meu ungido. Para quê? Para libertar o povo e preservar o plano da redenção. Você faz parte desse plano. Nós estamos na periferia do plano e não no centro. E quando essas coisas ruins acontecem conosco, nós precisamos voltar os nossos olhos para o centro da vontade, para o centro do plano. Deus, usa a minha vida para que eu seja parte, bênção, instrumento do Senhor para cumprimento do seu plano redentivo. Os irmãos de José experimentaram a restauração e desfrutaram da alegria dessa restauração. Depois de 22 anos sendo assombrados pelos fantasmas do passado. Não somente os irmãos de José, o seu pai também foi alvo de algo maravilhoso. Jacó, ao ouvir a notícia da morte do seu filho, ele fez um veredito duríssimo acerca de si mesmo. Gênesis 37, versículo 35. Chorando, descerei ao meu filho até a sepultura. Ou seja, o que Jacó está dizendo aqui? Eu encontrarei o meu filho quando eu morrer. Ele não virá mais até mim, mas eu irei até ele na sepultura. Esse é o veredito de Jacó. Esse cenário ele é bem distinto daquele que vem depois da notícia de que o seu filho está vivo. Olha o versículo 27 de Gênesis 45. Havendo-lhes contado, os filhos foram ao encontro de Jacó. Encontrou Jacó, contou para eles o que tinha acontecido. Essa é a resposta de Jacó. Havendo-lhes contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Como pastor, nós vivemos muitas histórias. Nós passamos por histórias muito tristes, mas nós experimentamos também histórias muito alegres na nossa vida. E não existe histórias mais belas do que histórias de reconciliação. Quem participa do encontro de casais com Cristo sabe exatamente do que eu estou falando. Quem ouve os testemunhos das pessoas que participaram desses encontros sabe do que eu estou falando.
Quem participa de temporadas sabe exatamente do que eu estou falando. Pais recebendo o perdão dos seus filhos, filhos recebendo o perdão dos seus pais, irmãos se reconciliando, cônjuges restaurando a aliança que foi feita aos pés da cruz. Histórias de reconciliação marcam profundamente histórias familiares. A restauração que foi promulgada através daquele beijo torna o caminho para que a vida volte à sua normalidade. A restauração faz com que o fluxo da água da vida alcance as terras secas que antes não estavam mais sendo regadas. A restauração promove a frutificação daquelas árvores que estavam ressequidas. Experimente a leveza de dar o perdão e de receber o perdão. Experimente a beleza da restauração. Os irmãos de José se alegraram. O pai de José se reviveu-lhe o espírito, mas o próprio José recebe também a alegria no seu coração. No reencontro e na restauração, José também é tratado. O perdão não trouxe alívio somente para aqueles que receberam o perdão, mas também trouxe alívio para aquele que concedeu o perdão. Quando José revela aos seus irmãos quem ele é, ele explode em choro que pôde ser ouvido além daquela sala. A alma estava sendo restaurada e liberta. Beijos fazem parte da reconciliação bíblica. Esaú e Jacó brigavam desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre. Eles se separaram depois que Jacó enganou o pai e recebeu a bênção da primogenitura. Viveram anos separados. Os dois estabeleceram famílias separadas. Os dois se enriqueceram separadamente. Mas em Gênesis capítulo 33, no versículo 4, diz assim: Então, Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço, o beijou e choraram. Essas são demonstrações profundas de reconciliação. Você lembra de alguma outra reconciliação no Novo Testamento semelhante a essa? Lucas capítulo 15, versículo 20. A parábola do filho pródigo. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Essas são as manifestações da reconciliação segundo a palavra de Deus. Tem contato físico, tem sentimento, tem choro, tem perdão. E você vai esperar a pandemia acabar? E se não der tempo? As bênçãos da reconciliação exorcizam os passados, os fantasmas do passado. As bênçãos da reconciliação alegram corações.
As bênçãos da reconciliação e da restauração impactam as gerações futuras. Mais do que nunca, eu tenho pensado sobre os impactos das minhas atitudes hoje, no futuro. Os efeitos das nossas decisões de hoje para o amanhã. Toda aquela família que estava vivendo na fronteira da fome, na inanição, agora ela é amparada. Olha Gênesis capítulo 45, versículo 17 até o versículo 21. Depois que José havia contado a Faraó essas coisas, o Faraó disse a José: dize aos teus irmãos, carregai os vossos animais, parti, tornai a terra de Canaã, tomai o vosso pai e as vossas famílias, vinde a mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, comereis a fartura da terra, ordena-lhes também, fazei isso, levai da terra do Egito carros para os vossos filhinhos, para as vossas mulheres, trazei o vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, pois o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó, e também lhes deu provisão para o caminho. Uma atitude como essa da restauração impactou gerações futuras. Em que sentido? No sentido da preservação. Aqueles homens que antes viviam à margem da abundância, agora desfrutavam das bênçãos de Deus numa terra estranha. Gustavo, o Egito não é Canaã. Não, o Egito não é Canaã, nunca será Canaã, e eu já falei para vocês que nós vivemos no Egito e jamais podemos esquecer que essa aqui é Canaã. Essa é a terra prometida. Aqui não é o céu. Mas Deus traz a sua provisão, o seu cuidado, o seu amor, promovendo a preservação das gerações futuras por meio da geração presente. As bênçãos da reconciliação podem fazer com que as próximas gerações da sua família se beneficiem disso. Irmãos que não se falam, amigos que estão distantes uns dos outros, marido e mulher que não conversam. As bênçãos da reconciliação podem impactar futuras gerações. Como que eu concluo essa mensagem? Lembra que eu falei que o centro da história, construída em toda a narrativa bíblica, é a redenção? Nós não podemos encerrar essa história sem trazer o Redentor para ela. O Redentor é aquele que fazia parte da semente de Jacó, que estava sobre Judá. Judá, que fez aquela história terrível contada pelo reverendo Marcelo, uma mensagem difícil, mas que agora nós começamos a entender que Judá era a peça-chave na preservação da semente, da herança e da redenção de Deus. A vida de Jesus Cristo, a família de Jesus Cristo, estava nessa história. E aquele que encarnou, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, Ele é o nosso Redentor.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O projeto de Deus era reconciliar com Ele mesmo o seu povo, por meio de Jesus Cristo. Essa reconciliação foi unilateral, não exigiu do homem nenhuma contrapartida, nem mesmo um eu aceito, porque pela nossa crença, nós fomos tomados de tamanha convicção que não existia em nós nenhuma possibilidade de dizer, eu não quero. Porque aqueles a quem o Senhor deseja salvar, confessarão espontaneamente com os seus lábios, dizendo, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus. Primeira de João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo morrer na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Olha para mim. Se você é discípulo de Jesus Cristo, se você foi tomado por esse amor, se você foi reconciliado por Ele, você acha que você tem escolha de não se reconciliar com as pessoas que te feriram, te maltrataram, te magoaram? Pense nisso. Pense nisso. Gustavo, como que termina essa história? Nós temos ainda alguns capítulos pela frente. Mas o final do capítulo 46, a partir do versículo 28, Jacó envia Judá diante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. Chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, apresentou-se-lhe e lançou-se-lhe ao pescoço, e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José, já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. É isso que Jesus Cristo faz conosco. Ele vem ao nosso encontro. Ele nos purifica de todo pecado. Por isso que não pode existir alegria da salvação sem a consciência do perdão. E consciência do perdão significa a admissão de culpa. Eu admito as minhas culpas. Eu tenho consciência do meu perdão. E eu tenho alegria da salvação. E você? Quem sabe não é um bom momento para você se reconciliar com aqueles que você tem nutrido ódio, raiva, desavença, rejeição. Porque no corpo de Cristo, essas coisas não cabem. Onde há o amor, ali há perdão dos pecados. Cante com a gente essa canção que fala sobre essa história, que fala sobre esse amor, que fala sobre esse Deus maravilhoso, o Deus que restaura todas as coisas para cumprir o seu plano redentivo. Reverendo Cláudio.
Deus que a terra e céu criou, por nossa culpa o mal cresceu, mas desde o início Cristo foi tua providência e salvação. Bem sei que posses o poder, não são promessas que nos deu. Protege o meu coração de desejar no trono estar. Vou confiar e descansar, viver pra ti e me manter fiel. Ó Deus, me dê do teu saber, pra em tuas promessas eu viver. Vou trabalhar, meus dons usar, e como Cristo amar e perdoar. Ó Deus, me dê do teu poder, pra em tua graça me suster. Dor, desprezo ou rejeição, riqueza, fome ou solidão, nem peste alguma poderá de tua presença me afastar. Doenças, luta ou traições, demônios ou perseguições, nem coisa alguma poderá do teu amor me afastar. Vou confiar e descansar, viver pra ti, me manter fiel. Ó Deus, me dê do teu saber, pra em tuas promessas eu viver. Vou trabalhar, meus dons usar, e como Cristo amar e perdoar. Ó Deus, me dê do teu poder, pra em tua graça me suster. Vou confiar e descansar, viver pra ti e me manter fiel. Ó Deus, me dê do teu saber, pra em tuas promessas eu viver. Vou trabalhar, meus dons usar, e como Cristo amar e perdoar. Ó Deus, me dê do teu poder, pra em tua graça me suster. Ó Deus, me dê do teu poder, pra em tua graça me suster. Senhor, poucas coisas da nossa vida revelam tanto o poder do Senhor como a restauração de relacionamentos quebrados. Isso é maravilhoso, porque desde o Gênesis o Senhor foi o autor daquele que cobriu a nudez do homem, buscando o relacionamento com Ele depois da queda. E o Senhor faz isso ainda hoje, por meio da unção do Teu Santo Espírito, na exposição da Tua Palavra. Restaura, Senhor, os relacionamentos que estão rompidos, quebrados. Una, Senhor, aquelas pessoas que antes viviam amarguradas, para viver e desfrutar da bênção da restauração, lugar onde tem vida, a alegria, a abundância do Senhor. Faz isso, Deus, como manifestação do Teu poder. Faz isso para a alegria do Teu povo. Faz isso para testemunho da Sua obra. Faz isso, Deus, para o bem da Tua igreja. Porque nós somos sal e luz no mundo.
E essas coisas salgam e iluminam, Deus, a nossa nação. Faz isso, Senhor, para a manifestação da Tua glória no meio do Teu povo. É a nossa oração, no nome santo de Jesus, o Redentor, o nosso Redentor. Amém. E agora, queridos irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, bendito Pai, que a graça e a presença consoladora do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, espalhados por toda a terra, hoje e sempre. Amém. E amém. Seja muito bem-vindo você que está nos acompanhando pela primeira vez. Que bom ter você conosco. Eu espero que você, no momento oportuno, quando nós retomarmos as nossas atividades, você venha nos conhecer pessoalmente e se apresentar a nós, porque vai ser uma alegria saber que você, que antes estava acompanhando virtualmente, provavelmente daqui a alguns meses estará conosco aqui presencialmente, se Deus assim permitir. Essa semana foi uma semana muito difícil para a nossa comunidade, a semana que passou. Nós tivemos duas perdas muito significativas. Nós tivemos o falecimento da nossa querida irmã Ana Maria Maranese, serva do Senhor, música, sempre alegre, musicista, sempre alegre, presente aqui conosco. E o Senhor a tomou para si. E também na quarta-feira tivemos o falecimento da nossa querida irmã Teresa. A Teresa, que era responsável pelo departamento de costura da SAF. E então uma semana difícil. Fica aqui os sentimentos da comunidade, da igreja, a todos vocês enlutados que estão aí vivendo esse momento tão difícil. Em especial os familiares da Ana Maria que frequentam a nossa igreja. Eu deixo aqui um abraço muito apertado ao nosso querido Jorge, Fúvio, e também a Flávia e ao Flávio. Que Deus abençoe imensamente vocês nesse momento de dor e também de dificuldade. Nós teremos agora às 11 horas a Escola Bíblica Dominical. As aulas estão incríveis, os professores têm se superado a cada semana. É muito importante que você invista no seu crescimento espiritual. E diferentemente do culto, onde não há espaço para interação, eu aconselho você, aqui às 11 horas, você possa entrar em uma das salas que estão disponíveis ou na página do Facebook da IPVM, ou também no site da IPVM, para você acessar via Zoom e participar ali das aulas de Escola Bíblica Dominical. A nossa gratidão a você que é membro dessa igreja e tem exercido com gratidão, com alegria, entregado ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Isso tem possibilitado que a gente faça melhorias na comunidade e também invista fora daqui nas obras missionárias, nos campos missionários, expandindo a nossa ação além do bairro da Vila Mariana. Então, muito obrigado pela sua fidelidade a Deus. Eu queria dizer para vocês que o Ministério de Mulheres da nossa igreja, chamado SAF, está lançando uma campanha chamada Tecer para Aquecer. Uma comunidade uma campanha que busca o apoio da comunidade em dois aspectos. Primeiro, se você sabe fazer tricô, elas estão convidando você para participar. Se você não sabe fazer tricô, elas estão convidando você para doar. Doar o quê? Lã 100% acrílica, para que não seja alérgica às pessoas. Quem são essas pessoas? Elas vão ajudar os idosos de um lar chamado SECOM. Elas vão fazer para eles mantas e também gorros, cachecóis, luvas, meias para as crianças que estão em tratamento do câncer, tanto no Camac como também no Itaci.
Então, dessa maneira, você pode ajudar. Pastor, como que eu faço para me voluntariar? Vai aparecer para você aí o telefone da tesouraria, da secretaria da igreja, e você vai entrar em contato, se colocando à disposição, e alguém da SAF vai entrar em contato com você. Se o telefone é 5579-2929. A junta diaconal também da nossa igreja está encabeçando um projeto que todos os anos nós abraçamos a causa do Itaci e fazemos um evento lá, normalmente no Dia das Mães. E nesse ano, o evento, como nos anos anteriores, terão duas frentes. Uma frente social e uma frente evangelística. Na frente social, nós queremos arrecadar 200 cestas básicas e 200 kits que estarão compondo ali um presente para as crianças. E na parte de ação social, de evangelismo, nós vamos usar também literatura bíblica infantil, júnior e adulta, para os pais e para as crianças que estão participando ali. Na semana passada, nós lançamos essa campanha e uma semana depois, nós já conseguimos arrecadar 50% do valor que nós precisamos. Pastor, que valor é esse? A nossa meta é alcançar 20 mil reais. Ou seja, até aqui já conseguimos 10 mil reais. Quem sabe ainda nessa semana nós não fechamos essa campanha e alcançamos as pessoas lá do Itaci, levando para eles um presente, mas também o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Para você participar, é importante que você faça na sua oferta o valor final de 99 centavos. Assim a tesouraria da igreja identifica a sua oferta, tá bom? Existe também um congresso sendo lançado pela editora Cultura Cristã, essa arte que você vai ver projetada aí. Esse congresso ele vai acontecer nos dias, espera aí que eu perdi aqui a minha cola, 3 a 7 de maio, sempre às 19 horas, 100% online e também gratuito. Nós teremos presenças de bons preletores, teremos mesa redonda e teremos também algumas oficinas. E dentre as oficinas tem um membro da nossa igreja que vai estar participando. Uma das pessoas que auxilia no Ministério Infantil, a Michele. Então, se você quiser participar, acesse o link da editora Cultura Cristã, Conferência Cultura Cristã, e você vai poder fazer a sua inscrição de maneira gratuita, tá bom? Pastor, e os cultos presenciais? Quando volta? Amanhã nós temos uma reunião do conselho e certamente nós iremos conversar sobre isso. Então, terça-feira no IPVM no Lar, nós traremos aí as deliberações do conselho nessa área para toda a igreja. Eu desejo a você uma ótima semana, que Deus encha o seu coração de alegria e que você viva essa semana sempre na perspectiva de glorificar a Deus com a sua vida. Que Deus abençoe você. Até terça-feira, se Ele assim permitir.